Oi, galera, tudo bem? Bom, o nosso projeto é sobre as características morfológicas e produtivas do milho no consórcio com braquiária brisanta em diferentes níveis de saturação por bases. O grupo é composto por mim, Patrícia, pela Aline Gonçalves, Gabriel Ferreira e Sueli Oliveira. Aqui é a Sueli Oliveira, eu vou estar falando um pouquinho sobre a introdução do nosso artigo. O Brasil é uma potência mundial, ou seja, o Brasil ele é o terceiro país maior em produção de milho e o segundo país em quesito de exportação. Ele é o segundo país que mais exporta milho. Então, como a gente vem observado, né, o quesito de produção do milho, ele vem aumentando significativamente todo ano. Aqui a gente vai dar, como dando destaque aqui, para a safra 2018-2019, que houve um aumento significativo de 24% na produção de milho e um aumento de 5% nas áreas plantadas. A gente pode dar destaque aqui para o estado do Mato Grosso e o estado do Paraná, que foram os países, são os estados, né, que mais produzem milho. E o consórcio de milho forrageira, ele possibilita a produção de palhada. Ou seja, esse consórcio, ele vem com algumas vantagens, né? Que esse consórcio ele pode estar sendo utilizado para a pastagem do gado, né? Quando ocorrer a colheita do milho. A produção de palhada, como dito, né? Ele também, essa palhada vai ser muito boa na época do plantio direto e para aumentar a cobertura do solo e para o aumento da fertilidade do solo. E aqui a braquiária, como ela é uma planta rústica, e ela é rica em fibra. Então, mesmo sombreada, ela se sai ainda muito bonita. Ficou um consórcio muito bom, né? Porque essa palhada aí, ela além do consórcio aí no desenvolvimento da forrageira e da cultura principal, que é o milho, vai ser muito benéfico por conta da interferência nutricional, né, da planta. Nesse caso aqui é no rendimento do grão, mas esse rendimento ele também pode ter algumas interferências de alguns fatores, como a fertilidade do solo, a própria forrageira, a época da semeadura, as aplicações de herbicida e dentre outros fatores, né, que pode estar influenciando esse rendimento do grão. A cultura do milho as grandes safras, né? Há um alto consumo de fertilizante, fosfatado e nitrogenado. Como ocorre aqui ocorre um intemperismo nos solos tropicais aqui, né? Então, com esse intemperismo que ocorre aqui, o fósforo ele fica superficial. Ele não percola no solo. Então a gente tem que estar fazendo essa adubação, né, fosfatada, para ter um aumento de fósforo disponível para a planta. O nitrogênio aqui ele pode ser perdido por algumas formas, né, que é pela volatilização, pela lixiviação, pela incorporação de compostos orgânicos. E por isso, né, que o uso das forrageiras também é benéfico nessa parte, né, porque a gente pode estar usando essas forrageiras para elas estarem fixando o nitrogênio atmosférico, porque a cultura principal vai estar aproveitando esse nitrogênio atmosférico fixado pelas forrageiras. Mas nada que a gente também não pode, que a gente também tenha, né, que estar realizando uma adubação nitrogenada.
E com relação à saturação por base, vai ter aqui, né, que é o recomendado ter essa relação aqui de cálcio e magnésio de 3 para 1, para que ocorra o desenvolvimento da cultura do milho. Ou seja, a saturação por base aqui, ela vai ser um indicativo da fertilidade do solo, né? Como dando destaque aí para as bases, que é o cálcio, o magnésio, o potássio e a saturação por alumínio. E a Embrapa, ela considera uma saturação de base boa entre 60% a 80%. E uma saturação muito boa de 80% para cima. Bom, o referencial teórico, eu vou começar falando das características da cultura do milho. O Zea Mays ele é uma das culturas mais importantes para a economia brasileira, então ele ganha em produtividade quando é na safrinha. Ele é cultivado em mais de 3,6 milhões de propriedades, então ele totaliza mais de 14 milhões de hectares em produção. A produção passou de 1,6 toneladas por hectare para 3,9 toneladas por hectare, então houve um grande avanço. 92% da produção ela se concentra nas regiões sul, sudeste e centro-oeste brasileiro. Então, a região sul ela ganha tanto em área cultivada quanto em produtividade. Importância na forma de utilização. Essas importâncias elas variam desde a alimentação animal até a utilização em indústrias com alta tecnologia, sem contar esses plantios para fazer silagem e outros agregados. Bom, agora seguindo eu vou falar do consórcio entre o milho e a braquiária brisanta. É uma excelente forrageira tropical, então ela se adapta bem a solos que são pobres em fertilidade. E ela tolera mais a falta hídrica, então isso é um ponto muito importante dessa forrageira. Ela é uma alternativa para a renovação de pastagens e do condicionamento do solo. Então, ela dá ao produtor um maior acúmulo de biomassa. Essa biomassa ela vai servir tanto se, por exemplo, for plantar novamente, como cobertura vegetal, e tanto como a pastagem, que é cobertura vegetal, e tanto como a pastagem, que é a alimentação do gado. E ela dá maior aeração para o solo, porque as raízes dela são um pouquinho mais profundas e conseguem abrir mais fendas no solo. Esse consórcio entre a braquiária e o milho ele tem grandes vantagens. Então, ele dá ao produtor tanto a vantagem de dar pastagem para as criação comer, que ele elimina, ela é uma de bom rendimento, então o que acontece? Ela dá maior produtividade em pastagem, e ele também acaba ganhando com o consumo dos grãos, porque ele pode colher e vender. Agora, seguindo, eu vou falar sobre a época de plantio. Então, o milho safrinha ele suporta melhor condições desfavoráveis, como o estresse hídrico. Ele tem maior rentabilidade, porém ele suporta mais. Pode ver que tem uma diferença até de altura entre as plantas do safra e do safrinha. Porém, ele tem maior produtividade e isso é um ponto muito importante. Técnicas de manejo ajudam na produtividade. Então, no cerrado, eles estão usando agora um tipo de soja precoce. A produção dela é de forma precoce, então eles ganham tempo para semear mais rápido essa semente para aproveitar melhor essas condições. Importante planejamento do sistema safra-safrinha. Então, o que acontece? Se eu planejar bem esse plantio, eu consigo aproveitar melhor a época das chuvas, então isso é muito favorável para o desenvolvimento das plantas. E trabalhos de fertilidade do solo, ele diminui o custo do safrinha. Por quê? Porque se eu fizer um bom manejo do solo no safra, eu consigo diminuir até o custo de adubação no safrinha. E para encerrar, eu vou falar sobre a saturação por base. É uma quantidade de íons positivos que são absorvidos na superfície das partículas do solo. Então, são esses íons que fazem toda a diferença na hora da absorção pelas plantas desses nutrientes que tem, e eles são avaliados de forma por percentuais. O sistema de plantio direto, ele tem sido intensificado. Por quê? Porque ali eu ganho em umidade do solo, que eu consigo proteger, e eu ganho em massa, que fica em cima. Então, essa maior rentabilidade
dá tanto em matéria orgânica quanto em umidade do solo, e isso é excelente para a produção de milho. E ele é importante a escolha do híbrido. Por que que é importante? Eu preciso escolher um híbrido na qual ele se adapte bem à região e eu ganhe em produtividade, porque ele tem que ser um híbrido bom nesse sentido. O objetivo do trabalho ele consiste na avaliação de desenvolvimento das culturas juntas mediante a saturação por base e calagem e quantidade de fósforo, nitrogênio absorvida nas plantas durante a sua fase de desenvolvimento. E vamos avaliar o efeito do consórcio nas características morfológicas do milho, avaliar o quanto o desenvolvimento da forrageira influencia na inserção da primeira espiga e a produtividade, e avaliar a interferência do plantio consorciado no desenvolvimento do preenchimento do diâmetro do cômodo do milho. Material e métodos. Características da localidade. O nosso projeto vai ser desenvolvido no Instituto Campos Machado. Lá o clima é subtropical úmido e o solo predominante é um latossolo vermelho. A obtenção das sementes, tanto de braquiária quanto de milho, foram feitas, vendo o catálogo dessas duas empresas, a Syngenta e a Soesp. Da Syngenta, a gente escolheu duas variedades de milho safrinha, o Feroz Vipta 3 e o Invictus Vipta 3. A braquiária brisanta a gente escolheu da Semente do Oeste Paulista. Em relação à correção do solo e adubação, serão feitas de acordo com as recomendações da 5ª aproximação de Minas Gerais. Vamos usar o calcário dolomítico para atingir as saturações de base que a gente quer, que é 60%, 70% e 80%. Vamos usar o 4,14,8 na adubação de plantio, e para adubação de cobertura do milho, a gente vai usar a ureia intercalada com superfosfato simples. E serão nos 3 estágios do milho, no V2, V4 e V8. Semeadura. A semeadura do milho vai ser a partir de uma semeadora adubadora. Serão 3 linhas espaçadas 0,8 metros para cada parcela, com a densidade de semeadura de 5,6 sementes por metro. Em relação à braquiária, a gente vai fazer o plantio manual em 2 épocas, junto com o plantio do milho e 30 dias após o plantio do milho. Serão feitas intercalando as 3 linhas dos milhos, espaçadas 0,35 metros. A avaliação morfológica do milho é o nosso principal objetivo, é descobrir se o consórcio ele vai interferir alguma coisa na produtividade do milho, principalmente nesse milho safrinha, que é plantado em uma época do ano que tem algumas adversidades, em relação também às janelas das plantações. A gente vai avaliar a altura da planta e a altura da inserção da primeira espiga e o diâmetro do como nas 10 plantas centrais da nossa parcela. E o número de espigas e a determinação de produtividade vai ser na parcela total. O número de espigas, a gente vai contar todas as espigas secas que a gente conseguiu produzir nessa parcela e vai expandir para 1 hectare, assim como a gente vai expandir também a produtividade. A gente vai debrulhar esses milhos, vai pesar e vai expandir para 1 hectare. O tratamento estatístico que a gente vai fazer é em blocos causalizados, em um sistema fatorial 2x3x2 com 4 repetições. Bom, serão 2 diferentes espécies de milho, serão 3 saturações por base, 60, 70 e 80, e 2 épocas de plantio da braquiária brisanta. Bom, esses dados serão submetidos primeiro a uma análise de variância, e se significativos, faremos os testes de Tukey a 5% de significância. Resultados esperados. É constatar que a consorciação, desde que adequadamente implementada, ela pode incrementar a produtividade do grão de milho e que a presença da forrageira não afete a produtividade. Bom, esse é o nosso projeto, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.